Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem da parte de nosso Deus. Esse é o canal Sertão Tavares PB, o canal que evangeliza junto com você. E nesse vídeo de hoje, nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 15, do 29 ao 37. Peçamos a Deus que nos dê a graça e a capacidade de entendermos essa santa palavra linda que Jesus nos presenteia todos os dias. Agradeço a Deus por cada um de vocês que acompanha esse canal. Peço a Deus que envie o Espírito Santo sobre cada um de vocês e que vocês sejam abençoados, agraciados com a presença do Espírito Santo. E que Jesus esteja sempre presente no nosso dia. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor, que eu entenda, que eu proclame, que eu viva e que eu guarde tua santa palavra, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu o monte e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. E o povo ficou admirado quando ouviu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos saltando e os cegos enxergando. E glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. E os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos meditar essa palavra por partes. Primeira parte. Jesus subiu a montanha e sentou-se. E a grande multidão aproximaram-se dele, levando os doentes, os cegos, os coxos, os aleijados, os surdos. E Jesus os tocou e os curou todos. Vemos que
a compaixão de Jesus para conosco, com as nossas doenças, com as nossas fraquezas, é muito grande, continua grande até hoje, né? Quantas vezes nós estamos com alguma dor, com alguma doença, e nós clamamos o sangue de Jesus, clamamos pela misericórdia dele, e ele nos cura. Muitas vezes ele cura instantaneamente, sem preciso de médico. Outras vezes ele usa dos médicos para curar. Mas sempre pela nossa fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. E nesse evangelho nós vamos ver o tamanho da fé dessas multidões. No segundo ponto, eles passaram 3 dias com fome. 3 dias ouvindo a palavra de Deus, 3 dias ouvindo Jesus falar do céu, 3 dias ouvindo Jesus curando aquelas pessoas, 3 dias de jejum. Jesus teve a segunda compaixão. Curou primeiro e os saciou. Então eles ficaram tão encantados com a pregação de Jesus que não perceberam que tinha se passado 3 dias e 3 noites. Encantado com as curas, com os milagres. Então, gente, que nós possamos também nos encantar com a palavra de Deus, nos encantar com os lugares santos, com os lugares sagrados, de forma que quando a gente chegue lá, não tenha nenhuma vontade, nenhum desejo de sair. Quantas vezes, né, tem retiros espirituais maravilhosos, quantos e quantos eu fui com meu esposo, retiros do Padre Antonélio, no Cadidu, e não dava vontade nenhuma de voltar para casa, que é uma santidade tão grande que a gente nem pensa em outra coisa a não ser estar ali na presença de Deus. Então esse povo sentiram essa presença, esse desejo de estar perto de Jesus, o desejo de santidade, o desejo de estar no céu, um pedacinho do céu na terra. Amados irmãos e irmãs, nós podemos também fazer essa experiência com Deus, de ir retiros espirituais, de encontrar-se com Deus, de ler a palavra de Deus, de pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, receber o batismo do Espírito Santo e orar sem cessar para estar perto de Deus. Porque quem não ama Jesus aqui na terra, quem não o adora aqui na terra, também não vai poder adorá-lo e amá-lo no céu. Jesus disse, né, em outras palavras, que ele precisa de adoradores, que ele ama ser adorado e que ele derrama muitas graças àqueles que o buscam, àqueles que o adoram. Jesus mandou que a multidão se sentasse, depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças e partiu. Jesus sempre deu graças nos alimentos. Quantas vezes nós vamos comer alguma coisa e nós não agradecemos a Deus, nós não louvamos, nós não falamos, Senhor, eu te dou graça por esse alimento. Senhor, abençoe esse alimento. E Ele nos ensinou sempre a olhar para o céu, dar graças pelo nosso alimento. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram-se 7 cestos com pedaços que sobraram. Queridos irmãos e irmãs,
Nessa palavra, Jesus vem nos ensinar o poder da fé, o poder da oração e o poder da multiplicação. Quando nós dividimos o alimento que nós temos com aquele que não tem, Jesus multiplica. Quantas vezes nós vemos a multiplicação na nossa própria casa? Só que nós precisamos ter visões espirituais. Quando você está na presença do Espírito Santo, quando você está na presença de Deus, você consegue enxergar os milagres que acontecem na sua casa, na sua vida. Mas quando nós não estamos na presença de Deus, nós não conseguimos ver nada. Não podemos ver nem um palmo além do nosso nariz. Porque sem o Espírito Santo nós somos cegos. Peçamos a Deus através dessa palavra que Ele nos abençoe com a graça da fé. Na primeira leitura, eu vou ler só um pedaço, só um versículo aqui, ó. Isaías 25, versículo 8. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabarão com a desonra do seu povo em toda a terra. E o Senhor disse: naquele dia se dirá: este é o nosso Deus. Esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiança. Vamos alegrar-nos e exultarmos por ter sido salvo. E a mão do Senhor repousará sobre nós, sobre este mundo. Jesus nos promete aquele que perseverar até o fim. Ele nos promete um lugar onde não há choro, onde não há fome e onde não há tristezas. Nós temos muitas provações nesta terra, temos sim, mas nós temos que perseverar, nos entregar totalmente na mão de Deus. Amém, minha gente? Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.